não gravo pedido de leitora por aqui, gente. Hoje eu vim falar pra vocês quais são os pincéis essenciais para iniciantes. O pedido da leitora foi da Camille Gonçalves Rosa, que falou para eu fazer um vídeo sobre pincéis e quais precisamos ter para iniciantes. Beijo, Camille, obrigado pelo pedido. E assim, gente, eu resolvi dividir em 2 vídeos para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muita informação e principalmente não ficar cansativo, né? Então hoje eu vim falar pra vocês dos pincéis essenciais que vocês, não que vocês têm que ter, assim, mas que vai ajudar muito, né, pra vocês fazerem maquiagem, principalmente pra quem não entende muito, pra iniciantes, né, que é o público que eu mais gosto de fazer vídeos. Então eu vou falar pra vocês quais os pincéis de rosto. E se vocês gostam da série Maquiagem para Iniciantes, querem ver mais vídeos como esse por aqui, deixa já o seu like pra eu saber que vocês gostaram. E quem não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de todos os outros vídeos. Eu sou uma apaixonada por pincéis, então eu gosto de usar pincel na maquiagem. Tem muita gente que não gosta, que gosta de usar os dedos, as mãos, não tem problema nenhum quanto a isso, é algo muito particular. Mas pra mim o acabamento do pincel fica bem melhor na pele, tá, gente? Pelo menos na minha pele. Então eu vou começar falando de pincel de base. Eu tenho vários pincéis, gente, porque faz muito tempo que eu amo maquiagem, por conta do blog, por conta do canal, tá? Mas ninguém precisa ter tudo isso de pincel, já tô adiantando aqui, tá? No começo do vídeo que ninguém precisa ter tudo isso de pincel. Eu gosto de testar produtos, então sempre que sai um modelo novo de pincel eu fico com curiosidade pra testar e vim falar pra vocês. Mas o ideal seria assim, você escolher um e ter só um de base que já é o essencial, tá? Vou mostrar alguns dos mais básicos, por exemplo, esse aqui, que é aquele língua de gato. Não é meu pincel favorito de aplicar base porque ele marca um pouquinho. Você tem que passar a base assim e depois assim. Então ele marca um pouquinho o rosto se você não souber passar, tá? Mas tem esse tipo de pincel também que dá pra usar se você usar desse jeito. Tem esses compactos aqui, né, os kabukis, gente, que fazem o maior sucesso. E eu vou confessar que são um dos meus favoritos pra aplicar base. Esse aqui é um da Costal Sands, esse aqui é um da Real Techniques. Mas nós já temos no mercado nacional algumas marcas que estão investindo, né, nesse tipo de pincel. A Macrilan tem vários. E todos da Macrilan são ótimos, tá? Eu super indico. E esse daqui, gente, ele é melhor porque ele é mais denso. Então dá pra você fazer um acabamento melhor da base, uma cobertura um pouco maiorzinha, tá? Então eu adoro esses aqui que são os kabukis retos. E aí tem um da Macrilan que eu tenho também, que aqui tá falando que ele é um kabuki reto, só que ele é bem gordão, tá vendo? Ele é diferente um pouquinho desse daqui. Vou até pegar pra mostrar pra vocês a diferença do tamanho, né? Bem diferente o tamanho. E ele aplica muito bem a base também, só que ele deixa o acabamento mais natural. E eu acho que isso é importante de vocês entenderem em pincel de base. Qual é a diferença? Por que você vai escolher o maior, por que você vai escolher o menor? O pincel menorzinho de base, gente, ele vai dar uma cobertura bem maior. Por quê? Porque ele é mais denso, tá? Então ele vai dar uma cobertura assim muito maior. Esse pincel gordão, ele vai dar uma cobertura muito leve. Ele vai fazer até mesmo uma base de cobertura alta, se você aplica com ele, vai ficar uma cobertura mais leve, tá? Então eu gosto muito desse aqui pro dia a dia. Eu super indico também pra isso, pra um acabamento bem natural e uma cobertura mais leve. Agora, se você quer uma cobertura bem pesada, eu indico sim esses kabukis retos aqui, qualquer um de qualquer marca. Você vai ter um acabamento bem, assim, mais cobertura, você vai ter um acabamento melhor. Tem o Dual Fiber também, que é bem parecido com o kabuki reto da Macrilan, só que é aquelas sardinhas, né, sintéticas que tem umas mais curtinhas, outras mais compridinhas, que também fica com um acabamento bem natural. Então é legal você ver isso antes de você comprar o seu pincel de base. Que tipo de acabamento que você quer. Tem um pincel de base que eu peguei pra mostrar, mas eu ainda tô testando, que é esses de escovinha, que tá super em alta, tem muita gente aí testando e fazendo resenha, e enfim, eu ainda tô testando, mas eu não indico ele tanto pra iniciantes não, eu acho que você tem que ter uma... conhecer um pouquinho mais sobre a aplicação de base e tal pra conseguir um acabamento legal com ele. Esse aqui é da Macrilan também, pra vocês verem que não é publi, a Macrilan não está patrocinando meu vídeo, mas eu vou mostrar vários pincéis deles, porque a intenção também é passar pincéis acessíveis, né, e é muito barato e fácil de achar também.
tá? Mas esse aqui eu ainda vou fazer resenha dele aqui no blog só pra mostrar, aqui no blog e no canal, né? Eu peguei ele só pra mostrar pra vocês também que existe, tá? Agora nós vamos falar de pincéis de corretivo. Pincel de corretivo é uma coisa que dá pra dispensar, tá? Se você tá montando um kit agora, se você não tem dinheiro pra comprar um pincel de corretivo, não se desespere, não precisa comprar. Por quê, gente? Porque esse aqui é um dos melhores pincéis, esse nosso dedinho aqui é um dos melhores pincéis que existem, tá? Você aplica dando batidinha assim o corretivo, gente, que fica ótimo, o acabamento fica ótimo. Tem corretivo que eu até prefiro aplicar com o dedo assim do que com o pincel, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês também alguns pincéis de corretivos. Esse aqui que é aquele linguinha de gato, é um linguinha de gato assim bem pequenininho pra aplicar corretivo aqui. Esse é da Real Techniques também. Eu gosto bastante, gente, mas dá um pouquinho mais de trabalho, porque como eu falei, ele é a mesma coisa quando você aplica a base com ele, né? Que ele dá uma marcadinha. Então você tem que ficar dando várias batidinhas, tipo, um bom tempo pra ele poder ficar com um acabamento legal, tá? Tem esses aqui, que esse aqui é um redondinho, esse aqui é o P82 da Sigma. E ele é bem legal também porque, gente, ele é tão macio que ele faz até um carinho assim no rosto, sabe? Ele é muito macio, ele não marca, mas se você quiser mais cobertura tem que dar batidinha com ele também. Então tem que dar batidinha com tudo, gente, não adianta. E tem esse aqui de escovinha também, que esse aqui também é da Macrylan. E ele é o B403, tá? Ele é não é o menorzinho de precisão, mas é o pequeno, né? E ele também, gente, eu aplico o corretivo assim, tipo, pra espalhar, eu faço o triângulo invertido pra espalhar o corretivo, mas depois eu tenho que dar batidinha pra ficar com o acabamento bom também. Por isso que eu falo que esse pincel, ele é dispensável, tá, gente? Você pode usar o seu dedinho que o acabamento vai ficar maravilhoso. Pincel de pó não tem segredo, gente, ele só precisa ser fofo. Ele só precisa ser, assim, bem macio, né, pra não machucar o nosso rosto, e fofão, assim, pra ele dar um acabamento bem natural, pra não pesar o pó na nossa pele. Esse aqui também é da Macrylan. Ele deve custar menos de 20 reais, deve custar uns 10 reais, é que depende da região também. Aqui na minha cidade é mais carinho os pincéis assim da Macrylan, tá? Mas eu adoro ele, eu tenho vários outros e pincel de pó ele só tem que ter essas características mesmo. É uma coisa que não precisa investir, sabe? Ele só precisa ser macio, ser fofo, grandão e ele vai desempenhar muito bem o seu papel. Pincéis de blush é a mesma coisa, gente. Eu gosto muito, na verdade eu tenho um xodózinho por um, que é o 129 da MAC. É o meu favorito da vida, por quê? Porque ele é muito macio e porque ele é mais gordão, então ele acaba espalhando melhor, esfumando melhor o blush, sabe? Mas tem outros dois que eu peguei aqui, que um é da Macrylan, que é o W909, que é esse branquinho. Ele é bem maciozinho também. Eu lavei ele, ele ficou meio, sabe, os pelinhos dele ficou meio assim esgarçadinhos. Mas ele é muito macio também e ó, ele é um pouquinho menor só, ele é até bem parecido com esse da MAC. E tem o da Avon também, gente, que é maravilhoso, foi meu primeiro pincel de blush, eu tenho até hoje e uso, tá? Pincel de blush também não tem muito segredo. Tem pincel de blush também que é chanfrado, vou pegar um aqui pra vocês verem. Que é esse estilo aqui que tem esse corte. Eu não gosto tanto desse pincel. Eu prefiro até esse pincel pra fazer contorno. Eu vou mostrar até ele como pra fazer contorno. Do que pra blush, tá? Pra blush eu acho que... Eu não sei, ele marca muito, eu acho, o blush. Eu gosto de blush mais esfumadão. Então eu prefiro o pincel assim, gordão. Como se fosse um pincel de pó, só que um pouquinho menor. Pincel pra fazer contorno, você pode fazer contorno também com pincel de blush. Então, ó... Pega o seu blush, você só vai no lugar que é pra fazer o contorno. Dá pra fazer o contorno. Mas pra quem quiser comprar um pincel pra fazer contorno, pode ser esse chanfradinho, que é, na verdade, direcionado pra blush, que ele pega bem aqui, ó, no lugarzinho do contorno. Pode ser esse aqui, é um da Real Techniques também, que ele é menorzinho, que ele pega bem aqui também no lugar do contorno. Você não precisa usar um pincel tão pequeno pra fazer contorno. Se você é iniciante, vai ficar difícil de esfumar. Então é melhor você pegar um pincelzinho maior, tá? Por isso que eu também falei que esse de contorno também é dispensável. Se você tá com a grana curta e quer montar um kit bem básico de pincéis, esses pincéis você pode dispensar também. E outro pincel que eu vou mostrar, mas é dispensável, no final eu vou fazer um resumo de quais você tem que ter, que eu acho que são mais importantes, tá? Mas são os pincéis pra aplicar iluminador. Esse de vassourinha aqui, todo mundo tem um desse, gente, porque vem em kit de pincéis, a gente nunca sabe pra que usar, e é pra isso, além de varrer, né, a sombra que cai aqui no rosto, enquanto você aplica, às vezes caem uns pozinhos, ele serve pra varrer, mas ele serve também, ele é ótimo, gente, pra aplicar iluminador aqui nessa região, ó. Você aplica já esfumando, fica super natural. Eu apliquei com ele hoje. Eu amo aplicar com ele, na verdade. Eu acho que é o melhor pincel, porque ele esfuma, deixa um acabamento bem natural. Tem esses aqui também, que é um pincel chanfradinho. Na verdade, ele é um pincel de sombra da Macrylan. Ele é o W901. Só que ele é bom também, ó, porque ele cabe certinho aqui no lugar de fazer o iluminador, de passar o iluminador. Então, é um pincel bem legal pra isso também.
mostrar todos esses pincéis e de jogar esse monte de informação em cima de vocês, vou fazer um resuminho do que você precisa ter. Eu acho que pra você montar um kit básico, você precisa ter um pincel de base, se você gosta de aplicar base com pincel, tá? Eu indico ter sim, porque se você testar, você vai ver que o acabamento fica muito bom, fica bem melhor do que com a mão, tá? Então, um pincel de base, um de pó e um de blush. Pro rosto, gente, eu acho que isso é o suficiente, porque o contorno, você pode usar o de blush pra fazer contorno. O iluminador, você pode usar também um pincel de sombra grande que você tem aí, ou você pode aplicar com o dedo, gente, o iluminador aqui, ó, dando batidinha com o mesmo dedinho, que eu falei que é o pincel principal que a gente tem que ter, né? Você pode aplicar aqui também o iluminador, então o iluminador também é dispensável, tá? E o que mais? E o de corretivo, que eu também falei que não precisa ter, porque você pode aplicar com o dedinho e o acabamento fica maravilhoso, às vezes eu até prefiro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais sugestões de vídeos para iniciantes ou de dúvidas que vocês querem ver eu esclarecendo por aqui, deixa aqui nos comentários pra mim, tá, gente? Que aos pouquinhos eu vou respondendo e vou colocando tudo no ar. Grande beijo e até o próximo vídeo.